Imagina só você colocar um motor de um Fórmula 1 em um Fusca ou um motor de um Fusca em um Fórmula 1. Ia dar certo? Provavelmente não ia rolar muito porque os dois motores são diferentes, indo de velocidade até produção, mas principalmente uma das maiores diferenças entre esses dois motores é o preço deles. Enquanto a gente tem de lado um motor que é mais ou menos uns 36 mil reais, mais ou menos assim, do outro a gente tem um que custa apenas 10 milhões. Eu tô passada, chocada. Ou seja, 1000 vezes mais o valor de um Fusca. Mas assim, o que faz esse motor ser tão caro, já que os dois apenas correm? Olha lá, a maioria das peças às vezes são até as mesmas usadas de um motor normal com motor de Fórmula 1. Mas hoje eu vou te explicar por que esse motor ele é tão caro assim e diferente de um motor de carro comum. Mas vamos direto ao ponto. O motor de carro tem mais ou menos em média de 100 a 300 cavalos de potência. Já um de Fórmula 1 ele consegue passar dos 1000 cavalos. Isso tudo é porque eles foram projetados para um desempenho máximo em qualquer situação que aconteça. Só que não para por aí, obviamente. Isso aí é o principal motivo de um carro de Fórmula 1 valer 10 milhões de reais, enquanto o motor de carro normal a gente tem uns 36 mil reais. E embora os dois carros tenham muitas coisas em comum, como por exemplo 1,6 litros de cilindrada, e sem contar em materiais que não são considerados raros, como por exemplo os aços que eram usados em aviões da Segunda Guerra Mundial, ainda tem muita coisa que torna esses dois motores muito diferentes. Vamos começar pela tecnologia e alguns materiais que são diferenciados. Se tem uma coisa que a Fórmula 1 preza é ter um carro leve, ou seja, qualquer peso desnecessário precisa ser eliminado, e no motor principalmente. Os motores da Fórmula 1 têm mais ou menos em média uns 145 quilos, um pouco mais do que o motor de carro normal. Porém, os motores tentam usar os materiais mais leves, super eficientes para ter um motor top 10/10. E um dos exemplos é o titânio e fibra de carbono. Porque esses materiais ajudam principalmente a reduzir o peso e eficiência térmica de um carro. E embora o motor tenha algumas peças em aço e alumínio, não são todas elas que são usadas com esse material. Mas se funciona usar fibra de carbono e titânio na Fórmula 1, por que os carros hoje em dia não usam esses materiais? Pois é, eu acho que ninguém está afim de pagar milhões só pelo motor do carro. Mas sem contar que essa não é a única diferença, tá? Os motores de Fórmula 1 eles podem girar até 15 mil RPMs, até mais antigamente para os motores da época dos anos 2000, chegando a 19 mil, porém a FIA resolveu acabar com a graça do povo e tirou isso aí. E enquanto o motor de Fórmula 1 consegue chegar a esse nível de RPM, o carro normal chega só a 6 mil e olha lá. A maioria chega a uns 4 mil, vamos falar assim. E para vocês entenderem, é daí que começa um Fórmula 1, ou seja, vai tentar fazer isso com o seu carro na sua garagem para ver se dá certo. Obviamente não vai rolar essa história. Lembra que eu falei que o motor de Fórmula 1 chega a 145 quilos? Isso aí a gente já está contando com turbocompositores ou o MGU-H ou MGU-Q, que é a famosa evolução híbrida. E para surpresa de muita gente, os motores da Fórmula 1 não são só a combustão. Eles também possuem um sistema híbrido avançadíssimo, que recupera a energia da frenagem e do calor do escape e converte isso em mais potência. Ou seja, antigamente quando um carro de Fórmula 1 ia frear nas curvas, principalmente como a de Mônaco e de outros lugares que tem curva bem fechadas e bem drásticas, o carro ele libera uma força estrondosa para fazer essas freagens. E normalmente o peso, as forças que essa frenagem exerciam era ignorado, não era aproveitado e se dispersava depois com a entrada de ar. E entrando agora com os turbos, praticamente tudo acaba mudando, porque essa energia ela é concentrada e depois o piloto ele pode apertar um botão e praticamente usar ela na saída das curvas. Ou seja, dobrando ainda mais energia, coisa que o seu carro aí praticamente não faz e nem o meu. Enquanto um carro híbrido normal usa eletricidade e energia para economizar a gasolina, onde o F1 usa para ganhar velocidade. O famoso ERS, que pode adicionar mais de 120 cavalos extras. Agora essa aqui vai te surpreender, que é a durabilidade. Um carro normal, ele roda mais ou menos de 200 a 300 km sem precisar trocar o motor. E um de Fórmula 1? Ele precisa ao menos durar 7 corridas antes de ser substituído. Para você entender, os engenheiros preferem extrair o máximo desempenho do motor, mesmo que isso signifique que ele não vai durar muita coisa. Diferente do nosso carro, que precisa ser confiável para rodar por anos.
Agora vamos para o final, que é a realidade cruel. O custo dos dois motores, como eu disse, um de R$36 mil como o do Ford Fiesta ST e outro de quase 10 milhões de dólares às vezes. A principal diferença de preço entre os dois carros não é à toa, tem muito motivo. O principal são todas essas coisas que eu te expliquei, que praticamente as peças são diferentes por ser bem comprimidas as peças e praticamente por não pesar tanto os motores, eles são mais caros porque essas peças vão ter que submeter a uma enorme pressão em comparação ao motor normal. E embora os materiais sejam às vezes um pouco caro e outros até não tão caro como o aço, esses materiais estão sendo expostos a uma enorme pressão. Para vocês entenderem, a pressão é tão grande que chega ao peso de 6 elefantes nos pistões. Ou seja, esse combo ainda, a parte de infraestrutura, pesquisa e tudo mais um pouco que vai girar em torno de uma criação de um motor de Fórmula 1, vai fazer com que o carro praticamente tenha um motor muito mais caro do que um carro de rua. E esse é o principal motivo que um é tão caro e o outro não é tão caro assim. E sem contar uma curiosidade extra para vocês, ao contrário do que vocês acham, e eu também achava até muito tempo atrás, que um carro de Fórmula 1 era só girar a chave que você ligava ele, e as coisas não funcionam assim, tá? Um carro de Fórmula 1 ele precisa ser pré-aquecido antes para você entender o quanto as peças elas estão sob pressão para que não aconteça de metal bater com metal. É jogado um óleo também aquecido, girado manualmente para ele passar por todo o motor. E depois que isso tudo acontecer, aí é dado partida no carro, que leva mais ou menos de 30 a 1 hora para isso tudo rolar. E aliás, a partida é feita manualmente. Mas e aí, você saber dessas curiosidades sobre a Fórmula 1? Põe nos comentários. E se gostou do vídeo, já sabe, deixa o like, compartilha e se inscreva no nosso canal.